Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Iremos agora à meditação na Palavra de Deus, a 7ª carta do Apocalipse, endereçada à igreja em Laodiceia. Primeiramente, iremos aqui a leitura do texto bíblico, que nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 até o 22, que assim encontramos escrito. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, essa carta foi endereçada à igreja que estava na cidade de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela representa a igreja morna do tempo do fim. Primeiramente, o nome significa, Laodiceia significa que pertence a Laodice. Essa cidade, ela foi ampliada pelo Seleucida Antíoco II. Ele foi monarca sírio de 261 a 246 a.C. Essa cidade recebeu o nome de Laodiceia em honra à sua mulher Laudice, filha de Ptolomeu Filadelfo II, que foi rei do Egito. Antes, Laodiceia, ela era chamada de Diosópolis, que quer dizer cidade de Zeus. No período helenista, existiam 6 cidades que receberam o nome de Laodiceia. A Laodiceia do Apocalipse, ela era identificada como a Laodiceia do Lico, ou seja, Lico era o nome de um rio. Situava-se no entroncamento das estradas principais. Era uma cidade rica, florescente da Ásia. Ela era cercada por fortes muralhas e suas terras em volta, elas eram fertilíssimas. Distava a 10 quilômetros ao sul da cidade de Hierápolis e também a 16 quilômetros ao oeste da cidade de Colossos. Foi a principal cidade da Frígia, localizada nas margens do rio Lico, que é um afluente do rio Meandro. A semelhança de Roma, Laodiceia, ela foi edificada sobre 7 montes. Era uma cidade apatacada. Havia muitos bancos, firmas comerciais, laboratórios de oftalmologia. O colírio era uma forma de pomada que era usada para os olhos. O famoso médico oftalmologista
conhecido na história por Cláudio Galeno. Ele residia na cidade de Pérgamo, mas prestava atendimento oftalmológico na cidade em Laodiceia. Essa cidade foi destruída por um terremoto no ano 62 depois de Cristo. Ela foi reconstruída pelo seu próprio povo, o qual orgulhava de não precisar de ajuda do imperador romano. Apesar da inexpugnância de Laodiceia, ela sempre enfrentou um grave problema de abastecimento de água ou abastecimento hidrológico. Eles construíram um aqueduto de pedras para trazer água canalizada das nascentes até a cidade. Quando a água chegava, ela estava morna. De acordo com John Mackenzie, dicionarista bíblico, existem vestígios de um estádio que foi construído por Tito no ano 79 depois de Cristo. Uma construção que servia tanto como ginásio quanto para banhos e possuía 2 palácios. As ruínas de Laodiceia podem ser vistas no lugar chamado Eski-Hisar. No turco significa castelo antigo. Fica ali bem próximo de Denizli, a uns 93 quilômetros da cidade de Esmirna. O apóstolo São Paulo, ele escreveu uma carta aos laodicenses que acabou desaparecendo por ser apenas um exemplar. Aqui o versículo 14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Laodiceia é um vocábulo grego, laudikeia, composto de 2 palavras, laos, que quer dizer povo, e dike, que quer dizer julgamento. Então significa, Laodiceia, julgamento do povo. Laodiceia era, pois, uma igreja onde cada um fazia justiça a seu bel prazer. Era como nos dias dos juízes de Israel, que, não havendo rei, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Das 7 cartas enviadas às 7 igrejas, esta é a mais triste, a mais censurada, sendo o contrário da carta à Filadélfia. Meus ouvintes, podemos ver aqui o estado de apostasia que a igreja visível há de experimentar no final dos tempos. Ela não teve nem sequer um elogio. Laodiceia é o tipo de muitas igrejas contemporâneas que se tornaram mornas por causa da apostasia e da abastança. De forma direta, Laodiceia é aquele grupo ou pessoa dentro da igreja fiel que antes do arrebatamento será apóstata, tanto na doutrina quanto na praticidade de vida. Jesus se identifica aqui, no capítulo 3, no versículo 14. Isto diz o Amém. Cristo é o Amém, porque a sua imaculada integridade e a sua morte sacrificial confirmam e garantem o cumprimento de todas as preciosas promessas de Deus. O apóstolo São Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo 20, ele expressou dessa forma, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, porque ele é o Amém, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, ele é o Amém. É o único lugar nas Escrituras, 2 Coríntios capítulo, versículo 20, que a palavra Amém é usada como substantivo próprio. Podemos prosseguir aqui a leitura. No capítulo 3, está escrito: isto diz o Amém. E o que mais que diz aqui? Vejamos. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O termo princípio no original
no original grego é arché, que significa fonte, origem. Esse vocábulo não quer dizer que Jesus é o princípio da criação de Deus. Esse termo não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado, como diz as testemunhas de Jeová, né? Cristo é a gênese de tudo. Ele é a origem, ele é aquele que criou todas as coisas. Ele estava disposto a restaurar os laodicenses em genuínas testemunhas. Cristo é o iniciador tanto da criação física quanto também da criação espiritual. Jesus diz no versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olhe bem, as águas de Colossos eram quentes, e as de Hierápolis eram frias, e as de Laodiceia eram mornas. Essa foi a razão pela qual o Senhor Jesus, que é a água da vida, ele expressou metaforicamente os 3 tipos de temperaturas espirituais. É melhor ser um ateu declarado do que ser um crente morno. A igreja em Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual e nem para a cura do doente. O malefício de uma igreja morna é que ela fica inerte, insensível à voz do Espírito Santo. É o sal que se tornou insípido, é a lâmpada que perdeu o brilho, é como as virgens que não compraram azeite. Sardes foi a igreja fria, morna, morta. Filadélfia foi a quente, avivada. Laodiceia, a morna, a letárgica. A mornidão é a preconização da cegueira espiritual. Ser morno é viver mundanizado, é não ser natural e nem espiritual. É o estilo de vida intermediária, não é? Quem vive envolvido na atmosfera do mundanismo, a igreja será apenas um continuismo, não sabendo separar esses 2 territórios que são antagônicos. Jesus diz aqui: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O termo vomitar no original grego é emel, de onde deriva o vocábulo emético. Emético quer dizer aquele que provoca vômito. Os laodicenses, eles estavam no mundo e pertenciam a ele, mas ao mesmo tempo procuravam ensinar a religião e o respeito ao nome de Cristo. Esmirna e Filadélfia foram as 2 igrejas sem censuras. Até hoje, essas 2 cidades permanecem ditosas. Laodiceia, ela foi vomitada até mesmo geograficamente. Laodiceia, a cidade desapareceu. Jesus diz aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aqui no versículo 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Os membros da igreja de Laodiceia estavam embriagados pelo materialismo ganancioso que levaram eles ao naufrágio na fé. Como diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Esmirna era a igreja pobre que era rica. A de Laodiceia era a igreja rica que era pobre. Tosa declarou: nenhum monarca oriental já reinou com tanta tirania sobre seus súditos amedrontados como as coisas materiais, visíveis, audíveis, tangíveis que reinam sobre a humanidade. Meu ouvinte, é necessário que policiemos as nossas vidas a fim de não permitirmos que o materialismo, as riquezas ou a falta delas nos torne mornos. Do que adianta uma igreja milionária
ter faculdade, milhares de propriedades e ser pobre dos tesouros celestiais. W. Kelly afiançou: Laodiceia é a glorificação do homem e dos recursos da igreja. Robertson disse: aquela igreja local se achava em uma cidade rica e também era rica em seu orgulho e presunção, mas era pobre da graça e ignorante de sua pobreza espiritual. Jesus diz aqui no versículo 17: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? A consciência dos laodicenses ficou tão insensível a ponto de nem mesmo se derem conta da sua condição letárgica. Esta é a única igreja que levou uma esbravejada acentuada de Cristo ao ser chamada de miserável. No Oriente Antigo, era usual nas orações, nos sacrifícios, os sacerdotes sumérios aparecerem sem roupas diante da divindade. Nudez torna-se expressão da mais profunda desonra. Isaías capítulo 20, versículo 4. Ou também sinal de pobreza. Nudez espiritual, meu ouvinte, é viver uma vida de qualquer maneira na presença de Deus. No versículo 18, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Que recomendação maravilhosa! Apesar dos laodicenses serem abastados financeiramente, Cristo aconselhou-os a comprar dele as riquezas e os tesouros da sua graça. Na tipologia bíblica, o ouro fala da natureza divina e da fé preciosa que nos afortunam. Jesus diz aí também, no versículo de número 20, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O povo cristão de Laodiceia usava vestes caríssimas, acetinadas, brilhantes, seda preta e de fabricação própria. No conselho divino, ela é chamada a comprar vestes brancas, contrastando com as pretas que eles vendiam e vestiam. Vestes brancas é andar em santidade, praticar a justiça. No retorno de Cristo à terra, muitos convidados não estarão com os trajes especiais, como está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 11. Muitos crentes pertencem à igreja de Adão. Estão escondidos porque se acham nus diante daquele em quem todas as coisas estão nuas e patentes. E aqui no versículo 18 ainda diz: e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. A escola de oftalmologia em Laodiceia, de acordo com a história, tinha um laboratório que fabricava um tipo de colírio que era feito de um pó frígio, misturado com óleo em forma de pasta. Era aplicado nos olhos do paciente, trazendo alívio vitalizador. É chamada de atefra frígia, ou seja, cinza frígia. Não podia eliminar a cegueira espiritual dos laodicenses. Certa ocasião, o oftalmologista Dr. Jesus Cristo, ele usou uma plasta de lodo feita com a sua própria saliva para estancar a cegueira de um cego de nascença. Encontramos em João capítulo 9, versículos 6 a 7. Para Laodiceia, ele tem um colírio especial para erradicar as trevas espirituais. O colírio é, pois, a unção do Espírito Santo que leva o cristão a ter discernimento das coisas que o rodeia. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Meus ouvintes, a maneira pela qual o Senhor se dirigiu à igreja não foi puni-la, mas para diverti-la. Se Cristo não nos corrigir,
pior será a nossa condenação. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 7. Jesus jamais nos castigará antes de nos avisar. Thomas Brooks disse: quando Deus ama, Ele aflige em amor. E sempre que o faz, cedo ou tarde, ensina a essas almas lições tais que serão proveitosas por toda a eternidade. João Calvino, o príncipe de Genebra, declarou: não há nada mais temível do que o Senhor permitir que afrouxemos as rédeas. Quando o Senhor castiga, Ele traz a cura, enquanto que a desobediência leva à morte. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Era a igreja que pregava a Cristo e dizia que o amava, e no entanto, o Senhor estava pelo lado de fora, por causa do engodo de uma religião formalista. A funda que tinha arremessado a pedra angular para bem distante do ciclo de comunhão com aquela igreja foi o mundanismo. A expressão presente, bato, indica o bater contínuo. O Filho de Deus não desiste de procurar o homem. A única maneira para a Laodiceia ser restaurada era aceitar de volta o Cristo rejeitado. Jesus andava no meio das outras 6 igrejas, enquanto que nessa, ele estava pelo lado de fora, batendo na porta, procurando oportunidade para adentrá-la. Jesus diz aqui: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Versículo 20. Bem sabemos que a ceia era a principal refeição no final do dia. Era a ocasião para mostrar a hospitalidade. Vivemos no entardecer da dispensação da graça e é hora de abrirmos os nossos corações e as portas dos nossos lares para Cristo hospedar-se e banquetear-se conosco numa radiosa comunhão. Estamos vivendo o último momento desse banquete, antes que surja o novo amanhã na glória celestial. Na cerimônia hebraica, um jantar onde podia reunir mais pessoas era de grande significado. Era, na realidade, símbolo de afeição, camaradagem, intimidade. Jesus promete não apenas cear conosco, mas convida o Pai para vir e fazer morada em nossa casa espiritual. João capítulo 14, versículo 24. Diz aqui o versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Meus ouvintes, nem Faraó, nem Herodes, nenhum imperador romano dividiu o trono com algum súdito seu. O nosso Rei Jesus, ele promete aos vencedores a coparticipação de ser entronizado com ele na glória fúlgida do seu reino. Faraó, na terra do Egito, ele deu todas as honrarias para José, menos o trono. Ele disse assim no capítulo 41, versículo 40 do livro de Gênesis. Eu quero que você preste atenção comigo. Olha o que diz aqui, capítulo 41, versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Déspota nenhum divide o trono, mas Jesus divide. O trono que haveremos de assentar com Cristo é o trono de Davi, na cidade santa de Jerusalém. Das promessas feitas por Cristo, aquelas 7 igrejas, a de Laodiceia foi a mais gloriosa. O mestre estava acordando os laodicenses para um nível mais elevado de comunhão e reinado esplêndido com ele. Para o Senhor Jesus ser entronizado, ele precisou ser vencedor. Conosco também
não poderá ser diferente. As promessas são para os vencedores. Diz o versículo 22 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Laodiceia era preparado um tipo de unguento para os ouvidos doentes. Eles tinham um bom tratamento otorrino, mas eram surdos espiritualmente. No estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, nós temos os fiéis que serão arrebatados e os surdos professos que serão vomitados e que ficarão para a grande tribulação. Eu quero convidar você agora para se preparar, para você ter comunhão com Cristo, que a mornidão espiritual desapareça da sua vida e que você fique firme, que não seja cego, que não seja surdo, como os laodicenses, mas que você possa falar para Jesus agora: eu quero me preparar para o arrebatamento. O Espírito Santo irá te aquecer com a fornalha do poder espiritual. Vai fazer a sua alma ferver e vai te dar vitória. Você não será frio nem morno, mas você será quente na presença de Deus. Amanhã eu estarei falando sobre o capítulo 4 do Apocalipse, que é a visão da igreja glorificada no céu. Quero convidar você para participar comigo. Amanhã, capítulo 4 do Apocalipse. A igreja arrebatada, a igreja galardoada diante de Deus. Tá certo? Prepara o seu coração, que nós iremos orar agora, para que o fogo da oração venha selar esta palavra na sua mente, no seu coração e também na sua alma. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Deus glorioso e eterno, quero apresentar agora os nossos ouvintes diante da tua presença. Senhor, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Jesus Cristo, teu Filho, voltará para arrebatar a igreja. Quantas pessoas que outrora foram avivadas, Senhor, e que hoje estão na mornidão espiritual, que não tem força de ler a Bíblia, não tem força de orar, não tem força para jejuar, estão nostálgicos, letárgicos, estão mornos, perderam, Senhor, a aptidão espiritual. Quero pedir-lhe nesta oportunidade, venha avivar aqueles que acabaram de ouvir esta palavra, dando a eles, Senhor, um avivamento, dando a eles vontade de te servir, de te adorar com inteireza de coração, arrancando todo o desânimo. Aviva esta mulher, esse homem, esse jovem, esse obreiro, esta pessoa que era uma tocha, uma brasa viva, um assoprador de brasas e que hoje está morno espiritualmente. Venha curar as enfermidades agora. Venha abrir as portas financeiras, abençoando a todos que estão agora assistindo essa mensagem através do YouTube. Deus, coloca as tuas mãos de poder e de graça para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Leandro, fala para os nossos ouvintes sobre o toque, o sininho, o like. Sim. Se você gostou desse programa, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Tá certo, será um prazer, uma alegria tê-lo sempre. Deus abençoe, muito obrigado. E amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Aqui no microfone, seu amigo Genésio Santos. E na mesa de áudio, Leandro Alves. Grande abraço. Ficaremos agora com o hino Apocalipse. A paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim o permitir.